Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. João 11:40. Se tu crer, tu verás a glória de Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo te ama, quer te salvar. Jesus te oferece a vida eterna, porque Jesus é a vida eterna. A paz do Senhor, humanidade. E a palavra de Deus para toda a humanidade. João 20, a ressurreição. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo e a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro e o seguia. Entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Jesus aparece para Maria Madalena. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria esteve chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu os levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhes que eu suba para meu Pai e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e que ele lhes disse essas coisas. Jesus aparece aos discípulos. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Jesus aparece aos discípulos. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e, posto no meio, disse-lhe: Paz seja convosco. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Amém. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Amém. A quem perdoastes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem lhes são retirados. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiveres, lhes são retidos. Jesus aparece para Tomé.
Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos e as suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estava outra vez o seu discípulo dentro, e com eles Tomé, com Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Chegou Jesus, glória a Jesus, aleluia. Estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: glórias a Deus. Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crede, bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Glórias a Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém.